Bom dia, pessoal. Estamos dando início novamente às nossas aulas, né? E estamos distante, mas estamos aqui juntos. Estarei aqui à disposição de vocês para ajudar todos. É um momento difícil que estamos passando, mas isso tudo um dia vai passar e nós vamos nos reencontrar. Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E hoje nós vamos falar sobre o consumo doméstico de energia e eficiência. Impacto dos eletrodomésticos. O que fazer num dia muito quente? Quando o dia está quente, é comum que procuremos alguma maneira de nos refrescarmos, é ou não é? Um ventilador, um aparelho de ar-condicionado resolveria o problema. Lógico, um aparelho de ar-condicionado resolveria, um ventilador também resolveria, porém qualquer um dos dois aumentariam o que, gente? No final do mês, o valor da conta de luz. E eu pergunto, qual é a melhor atitude? Abrir uma janela, comprar um ventilador ou um condicionador de ar? Como saber o impacto desses aparelhos nos gastos com a eletricidade? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Potência. O que gasta mais, a lâmpada de LED ou a máquina de lavar? Eu faço essa pergunta para vocês. Vai depender de quê? Vai depender do tempo de uso. O tempo de uso que está se usando a lâmpada de LED ou então a máquina de lavar. Se a lâmpada de LED permanecer ligada, um ano, acesa o ano inteiro, e a máquina de lavar roupas for usada apenas uma vez durante 3 horas, a lâmpada terá gastos cerca de 25 vezes mais de energia do que a máquina de lavar. Então, o que gasta mais, a lâmpada de LED ou a máquina de lavar roupas? O que vai depender, o que vai mostrar o que vai gastar mais aí, aliás, voltando minha fala, o que vai fazer com que a gente saiba que vai gastar mais é se eu deixar essa lâmpada o ano todo acesa, ela vai, no final das contas, mostrar que gastou mais do que uma máquina de lavar que eu ligo durante 3 horas. Em muitos casos, questionar apenas, voltando para o nosso slide anterior, o que gasta mais ou não. Em muitos casos, questionar apenas quanto de energia é gasto por um aparelho não é o suficiente para ter informações sobre a energia consumida. Então, em muitos casos, não é suficiente só questionar. Então, a gente vai aprender como é que a gente vai fazer isso. Precisamos levar em consideração o quê? Quanta energia esse aparelho gasta em determinado período de tempo e qual o seu tempo de uso. Olha só, não é só a gente ficar lá questionando apenas quanta energia é gasto por um aparelho, não é o suficiente para ter informações sobre a energia consumida. Então, eu tenho que levar em consideração quanta energia esse aparelho gasta em determinado período de tempo e qual é o seu tempo de uso. Para isso, o que é que vai acontecer? Eu vou usar uma medida. Eu vou voltar novamente para aqui, a gente volta para esse slide de novo. Eu vou usar uma medida que ajuda a compreender o consumo de energia de cada aparelho. Meu Deus, que medida é essa que vai me ajudar a compreender o consumo de energia de cada aparelho? O nome dessa medida é chamada de potência. Potência é a medida que ajuda a compreender o consumo de energia de cada aparelho. Essa grandeza aí mede a transformação ou transferência de energia por unidade de tempo. Então, quanto maior a potência, maior a transformação energética realizada em determinado período de tempo. Como é calculada a potência? A potência vai ser representada pelo POT, que eu coloquei aí entre parênteses, é calculada dividindo-se a variação de energia, que vai ser ΔE,
pelo intervalo de tempo que vai ser ΔT, gasto em sua realização. Então, vai ser potência igual a variação de energia sobre a variação de tempo. A unidade de medida da potência é o watt, então a gente utiliza o W, equivalente a 1 joule por segundo, e a gente usa o J/S, que significa joule por segundo. Os aparelhos eletrônicos, normalmente eles possuem indicação do valor de sua potência, isto é, da quantidade de energia que consome por unidade de tempo. Exemplo, se um televisor tem potência de 80 watts, significa que ele consome 80 joules de energia por cada segundo. E na hora de comprar um aparelho, como saber qual gastará menos eletricidade no final do mês? E aí a gente olha assim, hein? Será que aquele aparelho ali vai gastar menos eletricidade no final do mês ou minha conta vem lá em cima? Podemos estabelecer a quantidade de energia, que vai ser ΔE, gasta por um aparelho de potência conhecida pela letra POT, que a gente já falou aí, potência, ligada por determinada quantidade de tempo, que vai ser meu ΔT. Então, a variação de energia, a quantidade de energia, que é ΔE, é igual a potência vezes ΔT. Compararmos dois aparelhos ligados pelo mesmo período, percebemos que aquele com potência maior, o que é que vai acontecer? Gastará mais energia que o de potência menor. Entre uma máquina de lavar roupas de 1.500 watts e outra de 1.800, que levem a mesma quantidade de tempo para lavar as roupas, a primeira gerará mais economia na conta de luz no final do mês. Aí tem uma frasezinha que eu deixei aí para vocês ficarem pensando aí no ar. Pense em quais aparelhos na sua casa possuem as maiores potências e por quanto tempo eles permanecem ligados. Isso aí eu vou querer a resposta, tá, gente? Eficiência das transformações energéticas. Não é somente o valor da potência que determina quanta energia é gasta por um aparelho. Cada dispositivo é responsável por converter uma fonte de energia, geralmente elétrica, em uma ou mais modalidades. Então, não é somente o valor da potência que determina a quantidade de energia e é gasta por um aparelho, É possível transformar 100% de energia utilizada em algum aparelho em outra forma de energia? Será que é possível? É possível transformar 100% de energia utilizada em algum aparelho em outra forma de energia? Se deixarmos ligado um ventilador, um aspirador de pó, outro aparelho que funcione com um motor, após um tempo, é possível perceber alguma coisa? Sim, que esse equipamento vai começar o quê? A esquentar. Parte da energia utilizada para o funcionamento de um aparelho é convertida em algumas modalidades, sim, energéticas, que não é necessariamente útil para você. Um secador de cabelo, por exemplo, quando a pessoa liga ele vai secar o cabelo, a função dele é essa. Mas quando a gente toca nele, a gente vai sentir que ele esquentou. Então, ele transformou o que? Ele converteu em algumas modalidades energéticas que não vai ser útil para a gente. O mesmo ocorre com os computadores, aparelhos de televisão e lâmpadas. Transformação energética. Lembrar que toda transformação energética obedece ao princípio da conservação de energia, sabendo que a quantidade de energia inicial é sempre igual à quantidade de energia ao final de uma transformação. Então, eu coloquei aí uma frase, gente, que a gente não conhece de hoje não, tá? A energia não se cria nem se perde, apenas se transforma. A gente viu no início do ano
as usinas. Nós vimos isso, não é? As matrizes energéticas. E a gente viu que através de um aquecimento, ou então de a ventilação que vai fazer com que aquela energia fique uma energia cinética que vai movimentar aquelas turbinas, vai fazer com que o gerador funcione e vai trazer o que para a gente? A eletricidade. Então, a gente sabe que a energia não se cria nem se perde, a energia apenas é transformada, ela se transforma. O que acontece ao acendermos uma lâmpada incandescente? Parte da energia elétrica vai ser convertida, que a gente já viu no slide anterior, que acontece em outras modalidades energéticas, é convertida. Então, parte da energia elétrica é convertida em energia luminosa ou radiante. Se eu entro no quarto escuro, se eu quero enxergar o que tem ao meu redor, eu vou acender a lâmpada e aquela energia vai ser convertida. A energia elétrica da lâmpada vai ser convertida em energia luminosa. E parte é convertida em energia o quê? A lâmpada vai ficar o quê? Vai esquentar, vai ficar quente. Então, e outra parte vai ser convertida em energia térmica. Então, na lâmpada eu tenho o quê? A energia elétrica que vai fazer com que ela acenda. A energia luminosa que vai radiar, vai ser radiante. E a energia térmica que vai esquentar aquela lâmpada. Gráfico da eficiência energética. Em toda transformação energética, uma parte da energia consumida é transformada em energia não utilizável. Geralmente, essa energia que é convertida em não utilizável é uma energia térmica. Então, eu coloquei o gráfico aí, vocês podem observar. A parte azul é energia elétrica, a parte amarela é energia térmica e a parte que tem a menor quantidade, que é a energia luminosa. Isso numa lâmpada incandescente, fluorescente e uma lâmpada de LED. Pirâmides alimentares. Aí a gente entra agora um pouco dentro da biologia. A gente estava viajando dentro da física, a gente agora está dentro da biologia. A cada nível trófico, apenas cerca de 10% da energia química é assimilada pelos organismos e grande parte da energia é perdida, seja sob a forma de calor, manutenção das funções vitais dos seres vivos, na reprodução. Então, quando a gente sabe aqui que os seres produtores são os seres que produzem o seu próprio alimento. Então, todos os vegetais, os seres produtores, eles retiram do solo, absorvem do solo através das raízes. Nas suas raízes tem os pelos absorventes, então eles vão retirar do solo água e sais minerais, os nutrientes necessários. Eles vão ter vasos condutores de seiva bruta, que é a água e sais minerais, vai ser transportado da raiz até as folhas através de um vaso condutor chamado de xilema. Essas folhas vão ter o pigmento de clorofila, que estão dentro dos cloroplastos, que dá aquele pigmento verde às plantas. Esse pigmento vai atrair a luz solar e vai fazer com que aquela planta produza o seu próprio alimento. Quando aquela planta produz o seu próprio alimento, água, glicose, então aquela planta vai ter que se nutrir do alimento que ela produziu. Ela é um ser produtor, ela é um ser autotrófico. Um ser autotrófico é o ser que produz seu próprio alimento. Então, ela vai trazer de volta, não a seiva bruta, mas a seiva elaborada, que já está o alimento pronto para nutrir aquela planta. Então, aquela seiva elaborada, ela vai ser transportada de cima para baixo por outro vaso condutor de seiva, que é o floema. Então, essa planta ali, ela tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, se nutrir. Nós, seres humanos, animais, nós não temos essa capacidade de produzir o nosso próprio alimento. Por isso, nós somos chamados de seres heterotróficos. Nós precisamos ir atrás do alimento.
A gente tem que ir comprar o alimento, tem que tratar o alimento, tem que cozinhar o alimento, temperar o alimento, para poder colocar o alimento na mesa, para poder se servir, para poder se alimentar. Mas quando a gente se alimenta desse ser produtor, o que é que vai acontecer? O gafanhoto, afinal de contas, vamos aí seguir a pirâmide para vocês entenderem melhor. Quando o gafanhoto se alimenta desse ser produtor, ele vai consumir parte da energia. Alimentar, ela é uma sequência linear. Ela é uma sequência linear. Então, o ser produtor, o consumidor primário se alimenta do ser produtor, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário e o consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. Então, vai ocorrer uma diminuição, grande parte da energia vai ser o quê? Perdida. Seja sobre a forma de quê? Como a gente falou, de calor, de manutenção das funções vitais daquele ser vivo. Dados dos eletrodomésticos. Os dados de diversos aparelhos eletrodomésticos, lâmpadas e outros equipamentos podem ser encontrados em uma etiqueta como essa, emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Aí quando vocês forem comprar um objeto, vocês vão se atentar ao quê? A esses dados que a gente vê nos equipamentos. Então, indica o tipo de equipamento, indica o nome do fabricante, indica a marca comercial, o logomarca, indica o modelo, atenção, a letra A indica a eficiência energética do equipamento. Aí a gente vê a tabela correspondente na coluna ao lado. Indica o consumo de energia. Certo, gente? Então, se liguem agora quando vocês forem comprar um eletrodoméstico. Bom, gente, estamos chegando ao final desta aula, não é? Que eu espero que vocês tenham entendido que é sobre o consumo doméstico de energia e eficiência. E estou aqui com saudades de todos, com saudades de verdade de vocês, porque não é fácil a gente estar passando um momento difícil desse. Mas eu deixei aqui uma mensagem para vocês. E eu espero que toque o coração de cada um, porque a gente, nesse momento, nós precisamos nos unir, né? Mesmo longe, mas unidos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Salmos 37, versículo 22. Abração, tá? Quando a gente se encontrar, esse abraço vai ser um abraço na realidade. Um beijão.